E aí, galera, tudo certo com vocês? Então, para darmos continuidade ao estudo da membrana plasmática, iremos conhecer os meios de transporte que conduzem as substâncias tanto para dentro quanto para fora das células. Essas imagens coloridas que aparecem no esquema representam, por exemplo, a entrada e a saída de substâncias por meio da bicamada de fosfolipídios da membrana plasmática. Como se dar as trocas de substâncias? A gente já sabe que a membrana plasmática é o limite das células, e é ela que separa o meio interno do externo, separa, mas não isola. Logo sabemos também que a célula é a menor unidade básica dos seres vivos e que ela necessita de um contínuo intercâmbio com o meio para que se mantenha um equilíbrio, como, por exemplo, entra o oxigênio, sai gás carbônico. Além disso, a membrana plasmática ela é dotada de permeabilidade seletiva. Entra somente o necessário, o extraordinário é demais, como diz na canção de Mowgli e Baloo. Ou seja, entra aquilo que é interessante, que a célula está precisando, vai sair aquilo que é desnecessário, aquilo que não tem mais utilidade para a célula. Para que haja uma melhor compreensão a respeito do assunto, vamos rever alguns conceitos básicos relacionados à consideração de soluções. Então, por exemplo, a gente tem aqui o soluto mais o solvente forma uma solução. O que é o soluto? O soluto é aquilo que se dissolve, aquilo que vai ser diluído, como, por exemplo, sal. O solvente é aquilo que dissolve, exemplo, a água. Essa mistura de água com sal forma a solução, que é uma mistura homogênea. Quanto à concentração, as soluções podem ser classificadas em hipotônica, isotônica e hipertônica. Para isso, é preciso que haja uma referência, é preciso que a gente compare uma com a outra. Então, em cada figura abaixo, a gente tem essa comparação. Por exemplo, na primeira que é hipotônica, a gente está comparando a solução verde com a laranja. Esses quadradinhos representam o soluto. Então, esse primeiro esquema é hipotônica porque veja que a verde ela é menos concentrada do que a laranja. Nessa solução laranja tem mais soluto. Então, essa laranja ela é hipertônica em relação à verde. No segundo esqueminha, ela é isotônica. Por que iso? Está equilibrada. A quantidade de soluto que tem na substância verde, na solução verde, é a mesma que tem na laranja. Se a gente contar, tem 6 quadradinhos aí verdes mais escuros. Na laranja também. Então, isotônica, igual. Uma igual à outra. E por último, a solução verde é hipertônica em relação à laranja. Ou seja, veja que tem uma grande quantidade de soluto nessa substância verde comparada com a laranja. A partir de agora, iremos ver e caracterizar cada um dos tipos de transporte que ocorre por meio da membrana plasmática. Transporte passivo, transporte ativo e transporte por meio de vesículas, que se dá por endocitose e exocitose. O primeiro não gasta energia. Os dois últimos, transporte ativo e transporte por meio de vesículas, ocorre gasto de ATP, gasto de energia. O transporte passivo é aquele que não gasta energia, isso porque ele ocorre a favor de um gradiente de concentração. Um bom exemplo para isso é você em uma boia a favor da correnteza do rio. Você vai ser levado sem gastar energia. O transporte passivo pode ocorrer de 3 formas: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Tanto na difusão simples quanto na facilitada, o que se movimenta, o que se passa de um lado para outro é o soluto. Já na osmose, o que se passa é o solvente, ou seja, a água. A difusão simples, como vimos no slide anterior, é um tipo de transporte passivo, que ocorre do meio hipertônico para o hipotônico, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, ou seja,
a favor de um gradiente de concentração. Sabemos que não há gasto de energia. Nesse tipo de transporte, o que passa é o soluto por meio da bicamada de fosfolipídios. Então, como a gente pode ver na gravura abaixo, vocês têm essas bolinhas azuis que representam o soluto e a seta laranja indica a passagem. Vejam que o soluto está indo de onde tem mais hipertônico para onde tem menos hipotônico. Assim como a difusão simples, a difusão facilitada ocorre do meio hipertônico para o hipotônico, ou seja, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E quem passa é o soluto. Só que o soluto aqui ele passa por meio de uma proteína integral de membrana, que são aquelas proteínas que apresentam o mesmo diâmetro da bicamada de fosfolipídios. Mas não é porque o transporte é facilitado que vai ocorrer de forma desordenada. Então, esse soluto tem lugares específicos para entrar, são sítios nessas proteínas. Por exemplo, o que entra por meio da difusão facilitada, aminoácido, glicose, que já são moléculas maiores. Agora veremos o último tipo de transporte passivo, aquele que ocorre sem gasto de energia, que é a osmose, que diferentemente das difusões, ela ocorre do meio hipotônico para o hipertônico, de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Só que nesse caso, quem passa é o solvente, a água, e não o soluto. Essa água passa por meio da membrana semipermeável. Então, como vocês podem observar no esquema, que tem dois lados, tem uma membrana aí no meio, representando essa linha azul. Veja o sentido da seta. A seta, a água está indo de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Agora a gente tem a osmose na célula animal. Para isso, foi colocado aí no esquema 3 glóbulos vermelhos, 3 hemácias, em soluções com concentrações diferentes. No primeiro caso, a substância é isotônica em relação à hemácia, ou seja, é igual, a concentração é igual. Se é igual, não vai mudar o formato aí. O volume da célula vai permanecer constante. Por quê? Porque entra água, mas ao mesmo tempo sai. Vejam, a setinha amarela está entrando água, mas a azul está saindo. Então vai se manter aí um equilíbrio. Isso porque a substância é isotônica em relação à célula. No segundo esquema, a substância é hipotônica em relação à célula, que é hipertônica. Então, o que vai acontecer com a água? Vai entrar para o interior da célula. Veja as duas setinhas amarelas. Nesse caso, a célula vai ficar túrgida, vai ficar cheia e pode ocorrer uma lise, a ruptura, que é um processo irreversível. A membrana plasmática vai se romper. No terceira situação, no terceiro exemplo, a gente tem aí que o meio é hipertônico em relação à célula. Nesse caso, está saindo água do interior da célula para fora e com isso a célula vai ficar murcha. Isso acontece, por exemplo, com a carne de sol, né, que a gente coloca sal e desidrata, então aquela carne vai perder água das células e com isso não vai se desenvolver micro-organismo, a carne vai ter uma durabilidade maior. Um outro exemplo é aquela maldade que as pessoas fazem com lesma, quando colocam o sal. O corpo da lesma predominantemente as células predominantemente de água, então a água vai sair para onde está o soluto, que no caso é o sal, e a lesma vai desidratar e morrer. Osmose na célula vegetal. Do mesmo jeito que a gente viu no exemplo anterior com a célula animal, então aqui foram colocadas 3 células vegetal em substâncias com concentração diferentes. No primeiro caso, a substância é hipertônica em relação à célula. E o que vai acontecer? A água da célula vai sair, então ela vai ficar murcha. Veja que o vacúolo, que é uma organela vegetal, diminui de volume aí. Por quê? Porque está perdendo água. Nesse caso está ocorrendo uma plasmólise. O que é plasmólise? É o descolamento da membrana plasmática do envoltório, que é a parede celular, esse na cor mais escura aí. Só que, como se trata de célula vegetal, é um processo reversível.
pode sofrer uma desplasmólise, pode voltar ao normal. Isso é um exemplo que ocorre quando a plantinha está murcha, a gente coloca água e aí as células voltam a ficar em equilíbrio. Na segunda situação, a gente tem que a substância é isotônica em relação à célula. E por que eu sei disso? Porque o volume está permanecendo constante aí do vacúolo, está entrando água por meio da seta amarela, ao mesmo tempo está saindo. Com isso, vai mantendo o equilíbrio. E no terceiro exemplo, a gente tem que a substância é hipotônica em relação à célula. Olha o que está acontecendo com a água, está entrando. Então, nesse caso, a célula vai ficar túrgida, vai ficar cheia. Veja que o volume do vacúolo foi aumentado aqui.